Olá pessoal, aqui é o professor Paulo de Tarso para mais uma videoaula. Desta vez nesse importante tema que é o livre-arbítrio. Uma temática bastante atual e que nós vamos refletir na nossa aula. Devido à complexidade do tema, eu vou utilizar 3 metodologias para refletir a questão. É a timeline, que é a linha do tempo. A segunda é a placeline, que é a linha de lugar. E a terceira é a hipótese. Quero dizer para você, particularmente sobre a hipótese, que se trata de um conhecimento por dedução. Você que é aluno universitário, você vai precisar muito de um conhecimento mais profundo sobre hipótese. E eu vou lhe dar esse conhecimento aqui no canal, em algum momento que você precisa para montar o seu projeto de pesquisa. Você que quer fazer mestrado e doutorado em uma grande instituição, precisa conhecer como construir uma boa hipótese, que é o item do projeto de pesquisa que fica entre as perguntas de pesquisa e os objetivos gerais e específicos. Mas se inscreva no canal, vai acompanhando o canal, ativa o sininho para você receber as aulas, porque você vai ter uma aula aqui sobre como ingressar em programas de pós-graduação estrito sensu. Eu gostaria então de começar a nossa aula usando a timeline, fazendo um recorte então no tempo. Eu quero colocar aqui o século V ao século XV, que é a Idade Média. Idade Média marcada pelo poder da Igreja, em que o ser humano não tinha liberdade. Não é verdade? A sua liberdade ela estava ali cerceada. Então, as suas formas de pensar e se comportar estavam determinadas pela Igreja. Quando nós saímos então desse período, quando a Igreja perde a sua força, nós saímos desse período e avançamos no tempo, né? Então entramos ali no século XVI e vamos avançando, principalmente até o século XX, a liberdade, então, ela ganha um lugar de destaque, porque saindo da tutela da Igreja, a ideia que se consolidou é que o homem agora é livre para pensar. E esta ideia ela se torna mais forte ainda com a consolidação do Iluminismo e a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, todos nós estudamos lá no ensino de base, que ela se constitui pela liberdade, que juntamente com a igualdade e a fraternidade vão formar os ideais que marcam esse tempo especificamente. No século XVII, então, surge Baruch Spinoza e ele questiona, então, a liberdade e questiona também o livre-arbítrio. Então ele diz que o homem ele vive a ilusão do livre-arbítrio por ele desconhecer as forças que estão se impondo sobre ele, fazendo com que ele pense
e tome decisões que já estão pré-definidas para ele. Então, Baruch Spinoza, ele cria uma tríplice ilusão, e nós vamos aqui nesse canal estudar as 3 ilusões de Spinoza, né? Então, Baruch Spinoza, ele cria uma tríplice ilusão. Ele cria a ilusão do livre-arbítrio, ele cria a ilusão da finalidade e ele cria a ilusão teológica. Essa tríplice ilusão de Spinoza. Parece que há uma relação, você pode achar que existe uma relação entre essas 2 ilusões aqui, porque o livre-arbítrio, ele é estudado aqui dentro, né? A base que forma a nossa consciência hoje sobre livre-arbítrio, ela é de fundo religioso, não é verdade? Deus criou o ser humano e dá a ele livre-arbítrio. Esse ser humano, então, ele tem a opção de escolher, ele tem controle sobre sua vontade, sobre suas decisões. E ao exercer essa liberdade e esse livre-arbítrio, ele então escolhe mal e sofre as consequências da sua escolha. E é isso que está também na nossa cabeça, né? O livre-arbítrio, ele tem esse mesmo fundamento. E nós generalizamos e levamos, então, esta ideia do livre-arbítrio para todas as dimensões da nossa vida. E o que está, então, na nossa cabeça é que somos livres para tomar as decisões e responsáveis pelas decisões que nós tomamos, tendo então que arcar com as consequências dessas decisões, boas ou más. Então a questão da liberdade e do livre-arbítrio, mesmo tendo sido questionada por Spinoza, ela ainda continuou válida, tanto que o iluminismo, ele surge no mesmo período que Spinoza e ele então valida, ele autentica esta postura do ser humano como alguém livre, possuidor do livre arbítrio e capaz de fazer escolhas. Isso começa a ser questionado, e aí a gente novamente vai para a nossa linha do tempo. Isso começa a ser questionado, principalmente quando nós entramos aí nos séculos 18 a 20. Porque do século 18 ao século 20 surgem 3 escolas que elas focam no ser humano, vão estudar este ser humano e elas se dão conta de algumas questões que nunca antes haviam sido pensadas sobre o homem, e sobre a sua vida e sobre a sua história. Elas começam a questionar a liberdade e o livre-arbítrio justamente por identificarem forças que estão externas ao homem e que estão impondo a ele viver de uma determinada maneira, pensar de uma determinada maneira, acreditar de uma determinada maneira e assim por diante. Observam então que várias questões relacionadas ao homem, elas são pré-existentes em relação a ele e são coercitivas para com ele. E essas escolas, então, aprofundam cada vez mais esses estudos, trazem cada vez mais teorias e pensamentos, de tal maneira que o livre-arbítrio, então, ele já deixa de ser
uma convicção e uma certeza em relação ao homem. A partir desses estudos, duas coisas são pensadas então em relação a esse conceito. É pensado primeiro a liberdade e segundo o livre-arbítrio. E é aqui que são cometidos os equívocos, porque há uma confusão entre liberdade e livre-arbítrio. E o ser humano ele entende que a liberdade que ele tem é o livre-arbítrio. Quando na verdade liberdade e livre-arbítrio são coisas diferentes. Quando nós estudamos o livre-arbítrio dentro desse campo maior, dentro desse campo científico, nós temos que diferenciar esses dois conceitos. Então, quando falamos em livre-arbítrio, não estamos falando de você abrir o seu guarda-roupa e escolher com que roupa você vai ao cinema. Quando falamos em livre-arbítrio, não estamos falando de você escolher qual a meia que você vai colocar, qual o sapato que você vai. Se você vai de Uber, se vai de ônibus, se vai a pé, se vai de carro, se vai de trem. Isso não é livre-arbítrio, isso é liberdade. E esta confusão entre livre-arbítrio e liberdade é que faz com que as pessoas sempre sejam questionadoras quando elas se defrontam com alguém que diz que elas não têm livre-arbítrio, porque ela acha que a sua liberdade é o livre-arbítrio. Então eu, dentro mesmo de sala de universidade, em algum momento que eu precisei falar sobre essa questão, teve aluno que pulou lá no lugar dele e disse: não, professor, se o senhor não tem livre-arbítrio, isso é um problema seu, porque eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Porque ele confundiu liberdade com livre-arbítrio. Bastou umas 3 aulas para ele próprio me procurar e dizer: olha, professor, essas questões que foram trazidas na sala de aula, eu nunca tinha pensado sobre elas. E aí ele se deu conta que o que ele tem é liberdade e não livre-arbítrio. E isso só vem de forma mais clara para nós quando nós saímos do chamado mundo pequeno do ser humano e colocamos ele em um grande mundo, né? Quando nós deixamos de pensar o homem por uma perspectiva micro e pensamos ele por uma perspectiva macro. Olhamos para o homem em perspectiva e aí nos damos conta desta realidade. Qual realidade? Existem muitas coisas que o homem faz que estão fora dele, mas não dentro dele. E se estão fora, determinando formas dele agir, pensar e se comportar, então ele não faz por ele ter livre arbítrio. E nós vamos ver isso de forma muito clara para que você próprio tenha condição de refletir essa questão. E eu quero, então, apresentar para você, a partir de 3 escolas, eu vou pensar aqui na sociologia, que estuda o homem em sociedade, né? O homem em sociedade. A antropologia, que pensa o homem por si mesmo, né? Antropo é o homem. E a psicologia pensa o homem em si mesmo, com um desdobramento necessário que é a psicanálise. Psicanálise, que nos chega principalmente na virada do século XIX para o século XX. Então eu quero pensar sobre
essas três perspectivas, com mais esta aqui também, para levar você a entender a questão do livre-arbítrio e mais do que isso, né? A doce ilusão que temos do livre-arbítrio. Então, reunindo essas disciplinas, colocando todas elas diante da mesa e trazendo então o ser humano para ser pensado pela perspectiva de cada uma delas, nós vamos descobrir algumas coisas que eu vou passar aqui agora para você. A primeira que eu gostaria de pensar é que vivemos sobre condições prévias de existência. Condições prévias de existência. Ou seja, antes de você chegar ao mundo, esse mundo que você chega e se insere nele, ele já está pronto, ele já está funcionando, ele já tem suas regras, já tem suas leis, já tem sua cultura, já tem seus costumes, já tem suas crenças, já tem seus valores, tudo já existe antes de você chegar, antes de você se inserir nele. E nós aqui temos que pensar então esta chegada sobre duas perspectivas. A perspectiva micro, que vai criar em você a ilusão do livre-arbítrio, e a perspectiva macro, que vai jogar por terra esta ilusão. Na perspectiva micro, então, você nasce pensando aí no planeta, você nasce numa cultura X. Eu quero até mudar, eu quero pensar isso numa perspectiva macro, ok? Não vamos pensar aqui numa perspectiva micro. Vamos começar por uma perspectiva macro. Você nasce aqui num país. Então, você nasce aqui no Brasil. E numa perspectiva micro, você nasce numa região do Brasil. Aqui está você, dentro de uma região no Brasil. Numa perspectiva macro, alguém nasce na Arábia Saudita. E numa perspectiva micro, ele nasce em alguma região da Arábia Saudita. Numa perspectiva macro, alguém nasce na Indonésia. Numa perspectiva micro, ele nasce em alguma região da Indonésia. Eu vou colocar algumas imagens para você ver. Pessoas que nascem em locais diferentes. E você vai observar, já deve estar observando, que essas pessoas vão tomando a forma do lugar em que elas nascem. Elas vão adotando o jeito de ser dos lugares que elas nascem. Vão adotando a forma de vestir, a forma de se alimentar, a cultura, a religião, as danças, os costumes, elas vão incorporando isso dentro de si. E na cabeça delas, isso são coisas que elas próprias estão escolhendo para si. Por quê? Porque, em geral, a pessoa olha para si por uma perspectiva micro, a perspectiva de lugar. E às vezes você pode até estar olhando essas culturas tão diferentes e as pessoas adotando estas formas de viver, pensar e se comportar, mas você tem que pensar que
o mesmo que acontece com elas também acontece com você. A mesma coisa. Temos dificuldade de enxergar isto em nós porque somos uma sociedade aberta, multicultural. Então temos dificuldade. Por isso que temos que sair e temos que olhar para uma cultura que é mais fechada, uma cultura que é mais definida em relação ao seu povo, como ele vive, pensa e se comporta, para que a gente possa então verificar como as pessoas estão determinadas por fenômenos que ocorrem fora de si. Porque tudo isso que você viu nessas imagens são condições prévias de existência. Não foram definidas pela pessoa. Não foram escolhas que ela fez por livre-arbítrio. Essas coisas estão definidas fora dela. Então, voltando aqui para a nossa reflexão, nós temos condições prévias de existência. O mundo, ele está pré-definido com suas formas de vida antes de você chegar. Quando você chega nele, você vai tomando as suas decisões, mas essas decisões já estão tomadas antes de você existir. É nesse sentido que as ciências sociais, elas, em tese, elas questionam esse livre-arbítrio, no sentido de que existem condições prévias de existência. Uma segunda questão, que também eu quero pensar com você, é que nós tomamos também decisões por alienação. Somos alienados, todos nós somos alienados. Temos uma ideia muito equivocada de alienação, achamos que a alienação é aquela pessoa que vive fora do seu mundo e do seu contexto. Isto é um tipo de alienação, mas a alienação é uma coisa bastante variada. Ela se manifesta num conjunto de dimensões da vida do sujeito. Então somos uns mais, outros menos, mas todos nós somos alienados. E esta alienação nos impõe ações, nos impõe comportamento, nos impõe pensamentos, decisões que estão pré-determinadas também para nós. Então, a alienação, ela é muito pensada, por exemplo, por Karl Marx, pelo mundo do trabalho. O mundo do trabalho é um mundo que nos aliena completamente. Então, se você pensar no trabalho, e eu vou trazer também aqui o trabalho, para você verificar como o trabalho ele quebra o teu livre-arbítrio. Porque o que é, pessoal, livre-arbítrio? Você fazer o que você quer. É o que o aluno me questionou lá dentro de sala de aula. Eu faço o que eu quero. Não sei o senhor, professor, mas eu faço o que eu quero. Quando nós vamos analisar padrões de comportamento, ações, o ato de fazer, pensando pela perspectiva da alienação, basta você entrar no mundo do trabalho que você já vê que as pessoas não fazem o que elas querem. Será que você quer, por exemplo, no carnaval, estar trabalhando? Você está decidindo de livre-arbítrio, no carnaval eu vou trabalhar? Quantas pessoas no carnaval têm que trabalhar? Elas estão indo trabalhar. Tomaram então essa decisão de acordar cedo e ir trabalhar. Milhares de pessoas. E você acha que essas pessoas estão decidindo ir trabalhar por livre-arbítrio? Sendo que o livre-arbítrio é você fazer o que você quer? Será que você não queria no carnaval viajar? Acampar? Sair do Brasil? Será que não é isso que você queria? Será que não é isso que, se você tivesse livre-arbítrio, fizesse o que você de fato gostaria de fazer? Será que não é isso que você faria, por exemplo, no carnaval?
Por exemplo, agora fim de ano, quantas pessoas têm que trabalhar às vezes no fim de ano? Será que elas não queriam no fim de ano fazer outra atividade, pegar talvez o seu carro e ir para uma praia, alguma coisa assim? Então você perceba que a alienação, porque o que é a alienação? É aquilo que está contigo, é aquilo que você pensa, é aquilo que você se comporta, mas que não é seu do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista do livre-arbítrio. É como um carro, por exemplo, alienado. É seu, você está ali vivendo com ele. Mas quando você pega o documento, esse carro não é seu. Assim também somos nós. Temos muitos pensamentos e muitos comportamentos que não são livremente nossos, mas que nós adotamos por contingências sociais que estão impondo que nós nos comportemos e agimos dessa maneira. Então o mundo do trabalho tira o teu livre-arbítrio. Você não trabalha muitas vezes onde você quer, você não faz no seu trabalho muitas vezes o que você gosta, você não ganha o que você queria ganhar, você não trabalha no setor que você queria. Existe, na perspectiva do trabalho, um conjunto de coisas que você faz, mas não é que você decidiu fazer. E, assim como o mundo do trabalho, muitos outros mundos te alienam. Às vezes, eu faço um exercício com meus alunos em sala de aula. Eu digo para eles, pensem em coisas que vocês querem fazer, mas não fazem. Então pensem, coisas que vocês querem fazer, mas não fazem. E não fazem por várias razões. Questões financeiras, questões familiares, questões religiosas, questões sociais, leis, por uma série de razões. Trabalho, você quer fazer, mas você não faz. Então você tem 1 minuto para pensar coisas que você queria fazer, mas não faz. Mas que você faria se você realmente fizesse tudo que você quer fazer, como o aluno bateu lá no peito, não, eu faço o que eu quero. Então eu levo os alunos a pensarem. Depois eu mudo o foco. Pense em coisas que vocês não querem fazer, mas fazem. Vocês não querem fazer. Vocês não querem fazer. Mas você tem livre-arbítrio para não fazer? Você tem livre-arbítrio para abrir mão? E aí, novamente, entram imposições. Imposições do trabalho, imposições de religião, imposições de família, imposições sociais, imposições de leis. Coisas que você não quer fazer, mas que você tem que fazer. Quando você coloca o aluno numa dimensão reflexiva como essa, acontece o que aconteceu com esse aluno que bateu no peito. Ele depois veio dizer para mim, puxa, professor, tem coisas que foram colocadas na aula que eu nunca pensei. Eu realmente achava que eu fazia o que eu tinha vontade de fazer. Eu achava que tinha realmente livre-arbítrio. Ele então confundiu liberdade com livre-arbítrio. Você tem liberdade, mas livre-arbítrio você tem que pensar numa perspectiva maior. Por isso que nós, quando pensamos em livre-arbítrio, eu não estou pensando necessariamente você individual, embora pensar você individual também vai me ajudar nessa reflexão, mas eu não estou pensando necessariamente em você individual, mas você dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um grupo, dentro de um país, com suas leis, com suas regras, com seus costumes, com suas imposições. Então, eu estou pensando você no plano macro e não você no plano micro, de escolher que sapato que você vai para o trabalho. O que você vai fazer com o seu 13º salário? Não é necessariamente nessa dimensão que eu estou pensando você quando eu analiso
a ilusão do livre-arbítrio. Há uma terceira questão que eu também gostaria de colocar para você, que também vai ajudar você a entender essa questão, que é a questão da relação do sujeito com a superestrutura, né? Então, você vive numa sociedade, essa sociedade ela tem uma superestrutura e ela tem uma infraestrutura. E você está aqui. Você está aqui na base. Você é povo. Você é povo. Você é a massa. Então, pensando aí aquela célebre construção da pirâmide social, hoje a gente chama mais estratificação social, mas a pirâmide social serve. Ela tem uma superestrutura e ela tem uma infraestrutura. Nós estamos aqui, ó, compondo aqui, ó. Mas não somos cachorros sem dono. Existe a superestrutura que domina sobre nós e que nos impõe o que fazer. Então, desde que nós nascemos, nós entramos em uma dinâmica de ações que estão determinadas pela superestrutura e que, em tese, nós não temos o livre-arbítrio para reagir contra elas. Então, se você tem filho, ele já deve estar numa creche, ele já deve estar estudando, ele já deve estar no ensino fundamental. Mas isso não é porque você escolheu por livre-arbítrio, é porque existe uma determinação da superestrutura política, da superestrutura econômica, da superestrutura ideológica, dizendo que você tem que colocar seu filho para estudar, que você tem que vacinar ele, que você tem que tirar um documento, que você tem que ter identidade, tem que ter CPF, tem que ter título de eleitor, que você tem que, na eleição, votar. Se você não votar, você tem que justificar. Existe uma série de determinâncias que não estão na sua alçada a escolher se quer ou não fazer. Elas estão determinadas. E a grande massa se submete a elas. Porque se não submeter a elas, essas leis, essas regras, essas determinações, vão sofrer punições. Finalmente, eu quero então ressaltar com você a questão dos condicionantes. Por isso que eu falei para você a importância da psicologia, né? Nós temos autores dentro da psicologia, por exemplo, Ivan Pavlov, fala no condicionamento clássico. Nós temos Skinner, que fala no condicionamento operante. Nós temos John Watson, que fala no behaviorismo. Nós temos os autores clássicos da psicologia do desenvolvimento, Piaget, Vygotsky, Vallon. Cada um desses autores criam condicionamentos que impõem decisões do ser humano, modo de vida. O seu modo de vida não foi você que decidiu. Quem falou que você decidiu o seu modo de vida? Você acha que quando tem uma estrada aqui em São Paulo, tem muitas estradas assim. De um lado, a classe média alta.
do outro lado, a miséria. Barracos, muitas vezes, em condições extremamente precárias. Qualquer vento, qualquer temporal, derruba tudo. Você não acha que se as pessoas tivessem livre-arbítrio, essas aqui inteiras, todas elas, não passariam para cá? Para morar naqueles apartamentos de alto padrão, apartamentos de luxo? Então as pessoas estão condicionadas por formas de existência, condicionadas por uma perspectiva econômica, condicionadas por perspectivas de ambiente, condicionadas por perspectivas relacionais, condicionadas por questões de trabalho, condicionadas por questões de poder, condicionadas por uma série de situações que estão fora delas e que sacrifica diretamente o seu livre-arbítrio. Então eu espero ter te dado aí algumas questões para você pensar. Eu espero que você já esteja mais preparado para definir liberdade de livre-arbítrio. Tenha consciência que muita coisa que você faz não é porque você quer, muita coisa que você não faz não é porque você não quer fazer. Você está em uma superestrutura muito grande, há muitas forças operando sobre você e que são determinantes para você agir, pensar ou se comportar desta ou daquela maneira. Bom, então, a grande questão que surge para nós é o que fazer então. Na verdade, nós temos que, na medida que tomamos esta consciência, tentar alterar, na medida do possível, aqueles fatores que estão sobre nós e que podem ser alterados, evidente, que estão impondo padrões de comportamento, e uma vez alterando eles, termos condições de fazer escolhas melhores para nós. Uma educação maior te ajuda, e muito, uma educação maior. Por isso nós criamos esse canal, para disseminar o conhecimento. Espero ter ajudado você. Vai acompanhando o canal. Você que vai participar de concurso público, você que vai participar de processo seletivo, seu filho que vai participar de Enem, se inscreva no canal. Quanto mais conhecimento você tiver, mais argumentos você tem em momentos de concurso, em momentos de redação, em momentos de entrevista. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja avisado das nossas aulas e em breve eu estou colocando mais uma aula e irei me encontrar com você. Obrigado.